Good morning, bom dia. Essa é a nossa aula de devolutiva da avaliação. Eu vou explicar e corrigir as 10 questões da avaliação bimestral de inglês. Prestem atenção. Nessa primeira questão da prova de inglês, vocês têm a pergunta: amanhã Tom e Marvin têm exame de espanhol. Escolha o melhor conselho para eles. Então, lembra que nós aprendemos o have to para dizer que a pessoa tem que fazer algo. Então, na primeira opção, guys, you have to study Spanish today. Vocês têm que estudar espanhol hoje. It's an important exam. É um exame importante. Nas outras, aparece também o have to, porém de forma incorreta. Na segunda, está dizendo que o exame não é importante. Na terceira, está usando you com has, que é incorreto. E na última, está falando sobre limpar o quarto, que não tem nada a ver com o exame de espanhol. Essa segunda pergunta é uma pergunta de interpretação de texto, muito fácil de responder, já que as palavras são parecidas com o português. Então, neste anúncio, 68% dos adultos americanos usam Facebook. Então, a gente tem a palavra adulto, que é parecido, usar, Facebook, Instagram, e a porcentagem dos números, né, que é igual. Então, é muito fácil. Então, a pergunta é, de acordo com o anúncio, quais mídias sociais as pessoas adultas costumam usar? Então, a resposta correta é o Facebook. Essa questão número 3 também está muito fácil. Vocês têm aqui a imagem do meio de transporte e no próprio texto vocês têm aqui, olha, a palavra trucks, né? Então, qual a resposta correta? Motorcycle é moto, bus é ônibus e plane é avião. Então, a resposta correta é truck. Desembarace as frases abaixo. Então, essas frases são frases que nós aprendemos com os verbos no present perfect, né? Que a gente usa o verbo have ou has mais o verbo no particípio. E se for uma pergunta, a gente inverte o verbo have, que vai para o começo, e o pronome logo depois. Então, na primeira frase, has she worked? Está incorreta, porque é uma frase afirmativa que eu não devo começar com o verbo has. Na segunda opção, she has worked. Então, aqui eu tenho o verbo has mais o verbo worked, que está no particípio. E a segunda frase, que é uma pergunta, também está correta, porque para fazer pergunta eu começo com o verbo have. Have you traveled to Boston? Né? Com o verbo traveled no particípio. Então, a resposta correta é a segunda opção. Ela trabalha na escola desde setembro. Você viajou para Boston. Você já viajou para Boston, ok? Escolha a frase que significa uma obrigação. Então, voltando, aquele verbo have to, né? Você tem que fazer, você tem que. Então, a primeira opção, I don't like to clean my bedroom. Eu não gosto de limpar meu quarto. My mother can. Aqui a gente tem o verbo can, então está incorreto, a gente precisa do verbo have. Na segunda opção, I don't like to clean my bedroom. Eu não gosto de limpar o meu quarto. But my mother is very angry. Mas a minha mãe está muito brava. And I have to do it every day. Mas eu tenho que fazer isso todo dia. Então, essa é a frase que mostra uma obrigação. As outras frases, né, tem o verbo can't. E na última frase, I don't have a dog because I'm allergic. Eu não tenho um cachorro porque eu sou alérgico. Não indica uma obrigação. Leia o texto e encontre 3 meios de transporte. Então, aqui, sem ler o texto, vamos analisar as alternativas. A palavra amazing, né? Vocês poderiam consultar um dicionário ou o Google Tradutor, né? Amazing não é um meio de transporte. Então, essa alternativa está incorreta.
Na segunda opção, cooker e home também não é um meio de transporte. Na alternativa número 3, a gente tem novamente a palavra home, que significa lar. Então a resposta correta é a última: bus, ônibus, bike, bicicleta, car, carro. Coloque a frase em ordem. Novamente, a gente está falando sobre o verbo no present perfect. E aqui eu tenho uma pergunta, então eu devo começar com o verbo have ou has. E depois o pronome e o verbo no particípio. Então, in, she, has não dá certo. A gente não começa com in. Ever has she, também não começamos com ever. She has ever been in Canada. Estaria correto se não fosse uma pergunta. Como é uma pergunta, a resposta correta é a última, que começa com o verbo has. Has she ever been in Canada? Ela já esteve no Canadá? Então, essa é a resposta correta. Para a gente formar o present perfect, a gente tem que colocar o verbo no particípio. Então, eu falei para vocês que lá no final da parte de inglês, na apostila, vocês têm uma tabela com os verbos no presente, no passado e no particípio. Os verbos regulares não estão nessa tabela, porque o verbo regular é só acrescentar ed ao final do verbo. Então, vocês poderiam consultar essa tabela para encontrar essa resposta. O verbo play é regular, então ele fica com ed no final. O verbo to do é did no passado, no particípio done. E o verbo go, ele é went no passado, mas no particípio é gone. Então, a resposta correta é a primeira opção, played, done e gone, tá? A última opção parece parecida, mas é escrita com i no lugar de y em played, então está incorreta. Na questão número 9, ainda sobre o verbo have to ou has to, para indicar uma obrigação, a frase é: os estudantes têm que prestar atenção. The students pay attention. The students é os estudantes, eu posso entender que é eles. Com o pronome they, que é eles, eu tenho que usar have to. The students have to pay attention. Então, a resposta correta é a última opção. E para encerrar, ainda falando sobre o have to ou has to para obrigação, vocês têm a frase: os estudantes não devem comer na sala. Então, como é a negativa do have ou has to? Então, para fazer a negativa, a gente precisa do auxiliar don't ou doesn't. The students, como eu falei, é como se fosse eles, they. Com este pronome they, a gente deve usar o auxiliar don't, né? Então, a resposta correta é a terceira opção, don't have to. The students don't have to eat in class. Os estudantes não devem comer na sala. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês e que vocês tenham aprendido um pouco mais com essa correção. Até mais, bye bye!